O Palermo deve permanecer com a mesma equipe ou deve fazer mudanças? Meus amigos, é sobre isso que a gente vai conversar neste rápido vídeo, sem enrolação, sem blá blá blá, para saber se o Palermo permanece com a mesma equipe que jogou contra a equipe do Flamengo ou se ele faz algumas alterações, algumas adaptações, já que ele vai ter possíveis retornos aí contra a equipe paulista na Vila Belmiro. O jogo mais conhecido como o reencontro de Juan Pablo Vojvoda com o Fortaleza, primeiro duelo aí, Vojvoda estando do outro lado, um jogo que é final de campeonato para as duas equipes, né? O Santos tentando distanciar da zona de rebaixamento, Fortaleza tentando chegar nesse primeiro adversário fora da zona, e a gente vai conversar um pouquinho sobre essas estratégias. Antes de mais nada, aquele pedido de sempre, para você que está acompanhando aqui o canal, se inscrever, ativar as notificações, mandar aí para os seus amigos nos grupos de WhatsApp para poder debater sobre o assunto e, claro, deixar o like, né, para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Se você puder deixar o hype também, ajuda demais. Uma outra coisa é falar da GoCase, que está antecipando aí toda a promoção da Black Friday, que vem agora em novembro. O mês de novembro está às portas. E você pode aproveitar várias ofertas, dentre elas a garrafa Flip. A garrafa Flip Pro, você tem aí uma possibilidade de um valor ali, R$ 180, a partir de R$ 180 com a personalização, com todos os detalhes caprichados para você. E usando o cupom Fala Manso, você tem ainda descontos em cima desse produto, em cima dessa promoção, o que seria espetacular. Além disso, tem capa personalizada, tem bag, mala e vários outros produtos que você pode conferir no site gocase.com.br, e aí uma infinidade de opções, tá? Cola na GoCase, parceiro oficial aqui do Fala Manso. Vamos lá, tem algumas perguntas para a gente debater e conversar aqui neste vídeo. A primeira delas é: time que está ganhando se mexe ou não se mexe? E a minha resposta é: depende. Depende, porque depende de quem você vai ter de volta. Quem você vai ter a opção ali de poder ou não colocar em campo. Por exemplo, Fortaleza tem o possível retorno ainda imprevisível, a gente vai descobrir no embarque da equipe do Fortaleza para São Paulo, se o Matheus Pereira viaja ou não. Se o Matheus Pereira viajar e tiver condição de jogo, eu acho que é a principal dúvida do Palermo para armar o time. O Pierre foi muito bem contra o Flamengo, inclusive. O Pierre foi uma alternativa para exatamente um lugar onde deixou-se uma brecha quando o Matheus Pereira machucou. O Palermo tentou outras opções, tentou o Rossetto ali contra o Juventude, tentou o Rodrigo em outros momentos, mas o Pierre foi o jogador que mais entregou quando foi utilizado. Apesar de ter jogado menos minutos, mas numa partida do nível de intensidade que foi o jogo contra o Flamengo, ele foi peça-chave ali para o desempenho do Fortaleza, principalmente no equilíbrio entre marcar e atacar no primeiro tempo contra a equipe carioca. E o Fortaleza conquistou um grande resultado, passando pelos pés, literalmente, do Pierre. Uma roubada de bola que aí veio um contra-ataque puxado pelo Herrera e o Breno Lopes acabou definindo o jogo. Mas, e o Matheus Pereira? O grande destaque do time vai ficar fora desse time, montado com Sacha, Pierre, Pochettino, daí para frente, né? Essas opções ali com Herrera, Breno Lopes e Barreiro. Será que o Matheus Pereira agora vai se tornar uma opção para entrar no segundo tempo? Seja como segundo homem de meio, seja talvez até como um homem mais aberto pelo lado, onde tem jogado o Pochettino? Eu confesso que eu fico muito na dúvida. Aí, no meu julgamento, eu decidiria pelos treinamentos. Quem treina melhor, quem entrega melhor, dentro das características que o treinador espera, dentro do que eu esperaria. O que é que eu espero do Fortaleza contra o Santos? Um time que não abdica de jogar, que tem uma consistência defensiva, mas que em momento algum deixa de fazer a transição, deixa de fazer esse jogo chegar lá na frente. Talvez, se o Matheus Pereira não tiver 100%, eu escolheria o Pierre hoje. Mas não porque eu acho o Pierre mais jogador do que o Matheus Pereira, mas porque eu acho que o primeiro tempo tende a ser um primeiro tempo mais físico. Um primeiro tempo onde haverá muito combate. O Santos deve formar ali o meio de campo com o João Schmidt, Zé Rafael, Roleze, Barreal, e aí talvez dois homens de frente, Guilherme e Lautaro, ou então João Vitor e Lautaro. É um meio campo rápido, é um meio campo que tem qualidade técnica e que você precisa combater. Então como é que vai vir o Matheus Pereira? Não sei. Então a entrada do Pierre provavelmente, possivelmente, pode dar ao time do Palermo essa consistência maior ao lado do Sacha para combater junto com Pacheco e Mancuso os lados, mas também proteger essa entrada por dentro. Isso se o Neymar não jogar, né? Se o Neymar é improvável que jogue, mas ele mesmo já se colocou à disposição, tem
falado internamente que quer ir para o jogo, quer estar à disposição, talvez não comece o jogo, mas fique ali para entrar no segundo tempo. Então, o Neymar jogando muda um pouco da característica, eu acho que é um cenário mais improvável, obviamente o Palermo tem que ficar esperto em relação a isso, mas de forma geral, um time mais rápido, um time que tem essa possibilidade de finalizar de fora da área. A gente viu o Roleiser fez um gol no Fortaleza no primeiro turno, o próprio Barreal fez um gol contra o Corinthians lá na gaveta, enfim. São caras que são fortes nesse sentido, no 1 para 1, na tomada de decisão. Então, talvez por isso, Pierre e Sacha começando ali por dentro, ao lado de Ávila e Brits, que é outra dúvida também, acho que fortaleceria mais. Não quer dizer que seja um time perfeito, um encaixe assim, é muito sutil assim como funciona, mas seria talvez hoje o que eu optaria. O Kusevich pode voltar, né? O Kusevich estava suspenso e também retornando aí com Brits e Ávila, que fizeram um grande jogo contra o Flamengo. E aí eu fico na dúvida, pô, o Kusevich volta e tal, só que se o Ávila continuar jogando o que ele jogou contra o Flamengo, o Ávila é titular do time. Por ser um cara veloz, por ser um cara da recomposição, um cara que consegue fazer a recuperação quando é driblado, quando a bola passa. Tem um lance contra o Flamengo que ele vai e salva 2 vezes, né? Ali logo no começo do jogo, uma finalização e depois um cruzamento, né? Ele recompõe, dá o carrinho, depois vai na linha de fundo e bloqueia o cruzamento. Então ele dá a velocidade que a defesa do Fortaleza precisa para jogar contra esse ataque mais alto, até porque o Lautaro não é um grande jogador de referência. Ele é um jogador de movimentação, que flutua. E o Brits não é dos mais rápidos, apesar de se posicionar bem, apesar de fazer um bom desarme. Então, Kusevich e Brits talvez fiquem uma zaga muito mais lenta em relação à necessidade que o jogo propõe. Agora, o Kusevich é um cara que, tecnicamente, apesar de viver uma instabilidade, também tem valências que podem ajudar. Né? Um cara mais firme, um cara que é mais duro no combate, né? Assim, no 1 para 1. O Ávila, às vezes, acaba cedendo mais espaço do que deveria. Pode ser uma brecha também. Mas no equilíbrio, acho que o Mancuso hoje é o titular, o Tinga é um reserva, o Pacheco também, não, dos 2 laterais não há dúvida. O Breno deve continuar no gol, vai continuar, na verdade. Sacha, Pierre, e aí o Pochettino jogando mais aberto pelo lado esquerdo, como o Palermo tem feito, fez contra o Cruzeiro, fez contra o Flamengo e deve repetir. O Herrera jogando mais pelo lado direito, com um cara que recompõe pelo lado, mas também tem a liberdade de ser um ponta e jogar por dentro, aproximando ali do Barreiro. E o Breno Lopes jogando mesmo de segundo homem de frente. Por quê? Porque o Fortaleza joga também em transição. O gol contra o Flamengo é isso, é uma recuperação de bola, um contra-ataque e uma definição de lance. Poderia ter surgido outras ocasiões de gol que o Fortaleza acabou não aproveitando, mas houve, né? Contra o Cruzeiro foi mais complicado, foi mais difícil, mas também aconteceu. E o Breno Lopes sendo importante para fazer essa transição, essa chegada do time ao ataque. E o Barreiro hoje, apesar de muitas críticas nossas, ele é um cara que tem entregue mais valências, possibilidades ao longo do jogo do que Lucero e Davis. No sentido de inibir o avanço da defesa, perturbar mais ali um toque de bola do Santos, que deve tentar colocar a bola no chão ali, com o Adonis Frias e o Luan Pérez, que devem formar a zaga. A saída do Escobar pelo lado esquerdo também, ele deve acompanhar ali e fazer esse bloqueio junto com o Herrera. Então acho que hoje talvez o Barreiro seja a peça mais propícia para o contexto que o Fortaleza necessita. Eu manteria o mesmo time, resumindo a pergunta que eu fiz no vídeo, tentando explicar cada ponto, não só porque venceu o Flamengo, mas porque encontrou uma sistematização de jogo que é interessante, até porque o Santos não é o mesmo elenco, longe disso, mas ele tem características parecidas com o Flamengo. Fortalece o meio de campo ali com um cara mais centralizado, que deve ser ou o João Schmidt ou o Ilharão, mas que também tem uma saída, que também tem um passe ali que pode quebrar alguma linha, e o Zé Rafael, que é um cara mais pensador. E aí daí para frente é velocidade pelos lados e transição e jogar ali nas costas dos laterais, dos volantes, jogando na última linha, tentando encontrar o facão, encontrar jogadores que podem decidir. Então é uma ideia semelhante ao do Flamengo. Não estou dizendo que é parecido time de nível, mas como a configuração pode ser parecida, talvez a ideia de permanecer com o mesmo time faça sentido. Agora, existe um negócio no futebol que é encaixe de jogo. É preciso encaixar para tentar competir com o Santos lá. Esse é o vídeo, esse é o comentário. Deixa aí tua opinião também para a gente trocar uma ideia. Até às 4 horas da tarde desse sábado, esse vídeo vai ter essa vida, né, de 24 horas aí para a gente debater como é que vem esse Fortaleza para cima da equipe paulista de Juan Pablo Vojvoda, que conhece muito bem a equipe tricolor. Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like. É sempre bom ter você por aqui. Não esquece de deixar o hype, tá? E aqui vai ficar mais conteúdo para você acompanhar o canal. Grande abraço e até a próxima.